Fala galera, Chapéu de Palha aqui e eu sou o Derek. E hoje a gente vai trazer pra vocês o capítulo 900 de One Piece. Então, reza por essa vinheta. Mas antes do vídeo, não deixe de checar a nossa maravilhosa parceira One Piece X, entrar no nosso grupo no Facebook, curtir a página e também se inscrever no canal. A gente abre esse maravilhoso capítulo 900 com a capa colorida, no melhor estilo chibi, né? O Oda botou a galera de Zou ali, Nekomamushi, no Arashi, toda a galera da tripulação, numa arte bem bonitinha, muito colorida, mas que eu acho que não tem nada a ver com o que está por vir, né? Pelo menos consoante ao título do capítulo, que é musical com final ruim, ou musical com final triste, alguma coisa assim. E é um perfeito sumário do que foi esse capítulo, né? Uma grande reviravolta de acontecimentos que não poderiam ter sido piores para os nossos protagonistas. E logo nos primeiros quadrinhos, a gente vê a Mama já se deliciando com o bolo, metendo a mão, comendo insanamente. E a gente pega o olhar do Chiffon, observando aquela cena e lembrando do que aconteceu posteriormente, na época de preparação do bolo. E aí, uma cena que eu acho que tem um valor absurdo. O Sanji cozinhando o bolo e ele começa a rir sozinho. E aí ela fala, por que você está rindo sozinho? Com esse método não vai dar certo, a Chiffon tá mega preocupada. Mas o Sanji tá rindo porque ele fala, eu tava pensando na cara de alegria que a Big Mom vai fazer comendo esse bolo. A relevância dessa frase vai além da importância que é o bolo para a situação e a Big Mom gostar do bolo. Aquilo diz muito mais sobre o Sanji do que sobre a Big Mom. Aquilo fala sobre como o Sanji é apaixonado por cozinhar e como, independente de quem seja a situação que seja, a vida dele é cozinhar não por se superar ou fazer o melhor bolo ou estar na técnica perfeita, mas para fazer os outros felizes, para ver aquele sorriso, ver aquela satisfação em estar cozinhando para alguém. Como o Judge falou no capítulo passado, o Sanji se importa com o bem-estar dos outros. Ele é uma pessoa intrinsecamente altruísta, e isso se reflete mais na culinária, que é o ápice do talento dele. O Sanji joga todo o talento dele na culinária porque é a coisa que ele faz melhor no mundo. Chuta as pessoas muito bem, é muito inteligente, mas quando o assunto é gastronomia, o Sanji é a melhor versão de si mesmo, porque lá ele consegue expressar todo o seu eu através de sua profissão, sua função, sua vocação, que é muito mais profundo do que isso. E aí a reação assim do bolo que fica com a Big Mom, antes de musical, antes de qualquer coisa, é aquela cara que ela faz bizarra de que poderia morrer feliz. E como seria bom se ela só morresse feliz naquele momento. Mas óbvio que o bolo não está envenenado, né? O Peros, que ainda assume que o bolo está envenenado, mas que não fez efeito na Mama pela sua genética bizarra, sua anatomia e tudo mais. Já parte o anúncio para todos os cantos de Totland, afirmando que graças a Charlotte Pudding, nossa querida Pudinzinha, o bolo salvou Totland, porque a Big Mom parou com a sua bestialidade, a sua loucura ali, a sua insanidade por fome. E nisso que a Pudding leva o crédito, a gente recebe um close dela, e ela está extremamente triste, né, com a partida do Sanji, provavelmente, e ela sabe quem foi o responsável. E ela fala, não fui eu. Não foi a Pudding, foi o Sanji. E eu acho que esse buraco do Sanji que vai deixar, não só nela, mas nas memórias dela, ironicamente, é o que representa a passagem dele em Whole Cake. O arco dele com a Pudding, eu acho que é uma dinâmica mega interessante que talvez seja deixada um pouco de lado, porque tem tanta loucura e batalha, e Yonkou, e briga, e Jinbei entrando em explosão, e Katakuri, e Gifoff, e Snake Man. Mas pra mim o highlight é a interação dele com a Pudding, porque não é só uma gracinha ou uma traição e tal, mas é um sumário de Whole Cake para o Sanji, que seria o ano do Sanji, né? Ele entra se arriscando pelos amigos dele, sabendo que está sendo usado, rejeitado pela família. E aí quando ele acha ali um porto seguro na Pudding, pum, ele é massacrado, porque quando ele se declara falando que, nossa, eu só quero te fazer feliz e aí tudo vai valer a pena, ela é revelada como uma traidora que só está fazendo aquilo nas ordens da Mama, e ela quer que ele morra e vai matar ele porque ele é um otário no altar. E aí, posteriormente, o Sanji quebra isso, não chutando ela no Diabo do Jumbo, massacrando a família dela, massacrando a própria família, mas com a bondade dele, com a capacidade dele de perdoar e basicamente o amor. O amor meio que supera
aquilo, e é isso que atinge a Pujin no coração. O Sanji sempre vai ser emoção acima de tudo, e aí aquilo quebra ela, e aí ela se apaixona verdadeiramente pelo Sanji, ela consegue, mesmo que 50%, botar os sentimentos dela pra fora verdadeiros, e há um ponto que uma grande inimiga, talvez uma pessoa que seria fatal pra ele, se torna uma aliada, mas não só uma aliada, mas um amor. Uma pessoa que se apaixonou pelo Sanji e que vai sentir a falta dele, como talvez ninguém na ilha sinta. Depois da repercussão nacional que a notícia que o Pepe Espero de dar gera, a gente parte direto para os Piratas do Sol, dando aquele contra-ataque incrível, né? O Aladdin comandando o Adatsumi com 2 navios na mão, aquela coisa que eu amei, que foi apresentado no flashback do Fisher Tiger, que de penetrar pelos cascos por baixo e afundar os navios, achei genial aquilo. Mas nesse momento de esperança, que o caminho é aberto, a gente começa a ver as coisas mudarem. E começa a mudar para pior muito rápido. A gente já está ciente da felicidade da Mama, né? Ela não começou a cantar ainda, mas o Oven afirma que acharam, a Brulé trouxe balas efetivas contra a Germa, né? Então provavelmente a Big Mom já estava preparada para a tecnologia da Germa nesse sentido. Ela tem preparado uma coisa que nem a Pujin usou contra a própria Reijo, né? Aquela pistola gigante, talvez seja da mesma fábrica ali de armas. O próprio Oven, que é extremamente forte, é um dos gêmeos do Katakuri, um cara ali, o 4º filho da Big Mom, se eu não me engano, bota pra ferver, literalmente, e essa fervura toda faz os Piratas do Sol virarem ali um defumadinho ali, um blé blé blé. Eles são completamente massacrados porque eles estão na água e a água tá pelando, eles são peixes, eles fazem um tss, viram tequitos ali, e os Chapéus de Palha perdem todo aquele apoio no mar que eles tinham. E é justamente nesse momento que a tática da Big Mom, não arquitetada por ela, mas pelos filhos geniais dela, começa a fechar. Não necessariamente por super inteligência ou uma super estratégia, mas puramente o poderio bélico absurdo que é a Big Mom, que é uma Yonkou, entendeu? Se a gente estava questionando ela, foi o otário aqui, foi o otário lá, o Brook roubou aqui, o Pedro atrapalhou lá, ela mostrou que mesmo fora do comando, o poder é gigantesco, é uma coisa realmente colossal, é surreal. A gente vem comentando nos reviews anteriores como era difícil invadir o território da Big Mom, seja pelo poder dos comandantes doces, ou pelas leis do mar que te detectam, ou pela Brulé com os espelhos e a logística do exército, e tudo isso veio junto, além de, claro, o navio gigante da Mama, que a gente meio que descobre o nome, se eu não me engano, que é o Queen Mama Chanter, que vem avançando, comandado pelo Mondor, né, que chega na hora ali, ele fica até empolgado. E aí a gente tem aquela página que é o pequenino Sunny, que não é um navio pequeno, mas em comparação, a gente já recebeu essa página em Dressrosa, né, mas proporcionalmente agora parece até mais absurdo pelo mar aberto e outros navios para dar escala. Há um navio da Mama, um navio de um Yonkou, que faz questão de navegar naquela monstruosidade, né? A gente sabe como ela é megalomaníaca, como ela gosta de tudo gigante. Ela praticamente é uma gigante por si só. Mas se você comparar com o do Shanks, por exemplo, ou até o Moby Dick do Barba Branca, o navio da Big Mom provavelmente é o maior navio da história da obra. Aliás, eu posso garantir isso. A gente não sabe como é o navio do Kaido, nem se o Barba Negra tem um novo navio, ou se alguma outra tripulação tem um navio maior que o da Mama, mas eu duvido muito, porque parece a marca registrada dela. Afinal, ela é a Big Mom. E aí, realmente, a minha parte favorita do capítulo é só incrível o que acontece, porque a Mama começa a comer o bolo e aí cantar uma música tal qual no início do arco, em que ela cantava músicas sobre pegar os ingredientes para o bolo, né? E era sempre envolvendo coisas doces, fofura, bondade e sangue, e morte, e macabro, e violento, e sinistro, e terrível. Enfim. Nessa a gente recebe letras maravilhosas como: esse bolo tem um sabor que faria um filhotinho morto sair dançando. Ou então, meio que o refrão, né, que é tão doce, tão leitoso, tão aveludado, tão arriscado. E quando ela fala arriscado, ela tem aquele tom sombrio, aquele tom vil, porque sempre vai ser arriscado você entrar no território da Big Mom. Essa pode ser a sua última decisão. E a gente viu ali que arriscado é pouco para acontecer com o Chapéu de Palha. E aí, enquanto ela canta,
que o sabor é como se fosse uma bomba jogada no parque de diversão, né? Praticamente um terrorismo ali. A gente vê a Germa tomando fogo pesado, né? Alguns caindo, a Reijo com cara de dificuldade, o Yonji já ali completamente derrotado. A gente depois vê mais um pouco da cantoria e logo em seguida a Judge num X1 ali contra provavelmente o Snack ali, uma sombra que a gente não reconhece, mas o Judge parece estar realmente em dificuldades. A gente vê a frota da Germa ali sendo subjugada e aquele tom lúdico, aquele tom relaxador, aquela música que não é pra você se sentir bem, mas é pra Mama se sentir bem, mas por ela estar se sentindo bem, a gente está se sentindo mal, sabe? Me lembra muito aquelas músicas de parquinho que o Coringa botava quando ele ia encurralar o Batman, aquela coisa meio que te deixa inquieto, te deixa nervoso, você sabe que não tem a coisa certa, mesmo sendo uma coisa que é pra ser lúdica, divertida, tranquila, que é uma música num circo. Mas nesse grande circo, que é o país da Big Mom, ela é a mestra de picadeiro, mesmo não estando lá, porque ela tá comandando as ações, ela tá cantando, ela tá curtindo, enquanto isso os inimigos dela são derrotados. E a gente já tinha visto isso antes, exatamente naquela primeira música, no arco de Whole Cake, onde a galera ia buscar os ingredientes, invadindo países, matando pessoas, massacrando cidades e vilas, enquanto ela simplesmente se divertia e cantava, porque ela sabe do poderio dela, e mesmo com toda a traição, desconfiança e vilania dela, ela ainda tem subordinados presos a ela, não só pelo medo, mas também pela lealdade, como eu imagino seja o caso do Peros e do Moldor. Apesar de sentirem medo sim, tem uma lealdade inata a Big Mom, que é a mãe dela, e eles estão numa posição de privilégio também, acho que não querem perder ela. E aí aquela cena incrível, aquele quadro onde a Big Mom lembra do sabor que ela está tentando lembrar. É o mesmo sabor do aniversário de 6 anos dela. O dia fatídico que ela comeu todos os amigos, né, praticamente família dela, crianças, e a mãe Carmel. E a dualidade disso é que o bolo ele é maravilhoso, mas ele também é necessário que ele tenha gosto de sangue, porque ela comeu. É óbvio que sentiu gosto de sangue, mas ela estava tão aficionada pelo bolo que ela não se importou. Isso é o sumário da Big Mom, o resumo dela. Ela tá ali pelo doce, ela fala de doce, tudo é doce aqui, mas a grande verdade, o verdadeiro recheio do bolo dela é o sangue, é a crueldade, é a dor. E isso ela tira de letra, entendeu? Por isso que esse bolo tem o gosto de sangue. É um gosto de sangue figurado, porque o sangue não é o sangue da mãe Carmel e tal, isso é uma metáfora. O sangue é dos chapéus de palha que vão ser mortos agora, entendeu? Ela pode não estar sentindo fisicamente que nem foi no 6º dia dela, mas pelas circunstâncias, ela está recebendo aquele bolo incrível e comendo, os inimigos dela têm o mesmo sabor. Um sabor talvez não só de sangue, mas como nesse caso agora, com um tempero a mais, que seria a vitória. Ela termina, né, versando sobre um lugar pacífico, onde todos são felizes, nenhuma raça é rejeitada. Porém, se você tentar partir, eu vou ter que te matar. É a Big Mom, a tirania dela representada, e aí a gente vai sentindo aquele terror, a gente não tem mais diálogo do Luffy, a gente vê a Nami gritando com o Jinbei segurando o timão, a galera correndo ali para tentar fazer alguma coisa, mas no fim das contas, o último quadro daquela página dupla gigante, maravilhosa, né, é só o Sunny pegando fogo, sendo atingido por uma bola de fogo. Não aparece nenhum personagem, não aparece nenhuma tentativa de repelir, não aparece tentativa de Coup the Burst. O que a gente vê na verdade é a Jolly Roger, chapéu de palha, lentamente caindo no mar, completamente rasgada e queimada, e acabando o capítulo. A gente vai ter 2 semanas agora para refletir sobre o que vai acontecer. Pode ser Coup the Burst, pode ser isso, pode ser aquilo, mas eu acho que realmente esse hit aí... Eu quero saber o que você acha da possibilidade do Oda deixar isso por agora. E aí no próximo capítulo a gente tá em Wano, com Zorão, Law e tal, talvez até uma semana antes. Acho que todo mundo ia morrer, eu ia morrer. Esse foi o review do capítulo 900 de One Piece. Se você gostou, deixe seu like. Clica nos links da descrição, lá tem nosso grupo no Facebook, nossa página também, onde você pode perguntar para os pais de palha. E também clica no sininho para não perder os próximos vídeos. Além de checar a nossa maravilhosa parceira, a One Piece X. Então é isso, galera. Valeu! Sem vral. Sem vral até vídeo colhido. Aí, sem vral.